Você provavelmente já deve ter ouvido falar de óleos essenciais, não é mesmo? Ou até mesmo ter usado. Mas você sabe realmente quais são os verdadeiros benefícios? O que realmente pode e não pode ser feito com eles? Então vem comigo hoje que vamos responder a todas essas dúvidas. Sejam muito mais que bem-vindos. Meu nome é Wagner Santos e estamos dando início ao nosso 8º episódio do meu, do seu, do nosso Papo de Cadeira, onde nosso intuito aqui é sempre informar, ensinar e esclarecer, sempre com convidados super especiais abordando assuntos pertinentes que possam colaborar com o seu crescimento pessoal e profissional. E para a gente continuar compartilhando essas informações aqui com vocês, trazendo esses convidados maravilhosos, é muito importante que você se inscrevam, compartilhem, comentem, tá bom? E não esquece de ligar o sininho, tá? Assim você não vai perder nenhum dos nossos episódios. Então corre lá, se inscreve, que eu tô te esperando lá também, tá bom? Bom, quero aproveitar e agradecer a todos os nossos patrocinadores, as pessoas que estão nos apoiando aqui no nosso Papo de Cadeira, o Salão de Blonde, né, junto à sua CEO Natália Grecoff, nosso querido designer Kian Álvares, que criou a nossa vinheta, criou a nossa logo, que aliás está sendo o maior sucesso, tá? Que já ficou muito famoso também. E o Instituto Derm, que é detentora da marca Granda, tá? E realizadores dos cursos em terapia capilar e também de pós-graduação em tricologia. Aos nossos patrocinadores, muito obrigado e aquele abração, tá bom? Bom, e se você também quer estar junto aqui com a gente, divulgando a sua marca, falando do seu serviço, entre em contato com o nosso marketing do The Blonde, @TheBlonde Sorocaba, que é o nosso direct, né, do nosso Instagram, e será um prazer receber você aqui junto com a gente, para você falar um pouquinho da sua marca, dos seus negócios, tá bom? Será muito legal te receber aqui. Bom, e para quem não sabe onde fica o The Blonde, fica na Rua Luiz Pessutti, 183, no Campo Lim. O Instituto Derm fica na Avenida Antônio Scalo Comitre, 540, também aqui no Campo Lim, tudo aqui em Sorocaba, tá bom, pessoal? Bom, aliás, quero avisá-los que o The Blonde está com vários pacotes de tratamento, escovas, coloração, que vale muito a pena dar uma olhada. E todas as quintas-feiras vocês vão ter lá o Good Hair Day. Fazendo um tratamento, você ganha o uso do Aquamish mais a escova modelada. E se você ligar agora lá e falar que assistiu o Papo de Cadeira, vai ganhar uma avaliação capilar gratuita no Oasis Hair Spa, que é a nossa cabine de terapia capilar. Corre lá, dá uma ligadinha, que vale muito a pena você saber como anda a saúde do seu couro cabeludo e do seu cabelo também, tá? Bom, pessoal, e para o nosso Papo de Cadeira hoje, trouxemos uma convidada que já está há mais de 20 anos no mercado, aliás, 25 anos no mercado dos óleos essenciais. A pioneira do ramo, foi quem definiu a importância dos óleos essenciais e vegetais no Brasil. Profissional em aromaterapia, clínica certificada internacionalmente pela NARA, tá? Que é uma associação americana, tá? No nível 3 ali, é psicóloga formada pela FMU, tá bom? Pós-graduada em docência de ensino superior pela Embramec e autora do livro de aromaterapia sistemática. E ela veio contar aqui pra gente, pessoal, óleos essenciais e vegetais, o que são, quais são os seus benefícios e o modo de usar. Nada mais, nada menos que a minha amada, querida Sâmia Maluf. Sâmia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Para mim é uma honra receber você aqui. Gente, vocês não sabem quem é a Sâmia Maluf, tá? Olha, se você não sabe, vai saber hoje, ok? Então, muito obrigado. É uma honra ter você aqui, de verdade. E fala um pouquinho como estão as coisas. As coisas estão boas desde que você tenha uma boa energia. Né? Porque tá assim um pouco difícil falando um pouco em conhecimento, né? Já que a gente está aqui trazendo esse conhecimento para as pessoas, você que está aí assistindo ao Wagner, a gente já se conhece há tanto tempo, já troca tanta informação, né? Eu acho assim, a tecnologia ela é muito boa, mas o problema é que hoje existe muito guru de Google, né?
E aí a gente fica ouvindo um monte de bobagens. Tanta besteira, né? Um monte de besteira. Sabe? Aí outro dia o meu marketing pediu, você me faz um post, vou até jogar assim, depois a gente pode falar, sobre ingestão. E aí eu tive mais de 50 mil visualizações. Por quê? Se eu me coloco contra a ingestão, mesmo que exista na França, mas você tem que consultar um profissional adequado que conheça a farmacologia, que conheça a farmacocinética, farmacodinâmica e saiba o que está fazendo, prestando um favor à saúde do interagente, do paciente, do cliente e mesmo das empresas que querem vender. Quando você traz a verdade, que é aquilo que a gente estava falando, fica difícil, mas as pessoas, quando sentem que você tem conceito, que é transparente, que você fala de alma, aí eu sei que as coisas vão bem, mas a gente fica lutando... É o que a gente estava conversando, né? A gente vê tantas pessoas que têm uma certa importância no mercado, né? Sim. Que tem milhões... Aliás, eu acho que as pessoas hoje, elas valorizam as pessoas pela quantidade de seguidores. Isso, e não porque ela estuda, isso. E não pelo que é... E aí o que eu tava falando, né, aqui conversando com a Sâmia, a gente estuda, a gente vai lá atrás, tenta trazer coisas corretas, e aí vem uma pessoa que, aliás, tem muito mais seguidores que você, Sim. fala coisas que não tem nem cabimento, Não, e as são uma pessoas bobagem. preferem acreditar, né? Então eu sempre falo assim, a gente tem que ir atrás de comprovação científica, Sem tem que ir sombra atrás, de dúvida. né, se tem alguma coisa ali que comprove que aquilo realmente faz. Então tem que tomar muito cuidado que hoje a fake news, né? Nossa a fake Senhora. news está em alta e é uma das coisas que a gente precisa, independente de qualquer coisa, combater, né? Não, nem fala. Eu tava vindo aqui no caminho, né? Saí de São Paulo mais cedo, tudo, ele dirigindo e a gente começa a trabalhar cedo pelo celular, né? E aí eu tava falando, olha, pro marketing, a gente tá precisando fazer isso, divulgar isso, mas ó, tá aqui, PubMed, esse, printava, riscava, escrevia, falava, porque senão é assim, eu vou falar até uma brincadeira Sim. que aconteceu. Já chegaram de regulatórios Anvisa dentro do meu... da minha empresa, e assim, eu acho que o teu pallet tá baixo. Aí eu virei pra pessoa e falei, eu também acho que isso aí é um esquizofrênico, né? Porque assim, se existe RDC, se existe lei, se existe pesquisa científica para você falar, a gente viaja, estuda, faz um monte de coisa, e aí vem um monte de gente falar um monte de bobagem, não dá, né? Pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? Com essas fake news, correm lá, ó, tem uma PubMed, tem vários sites, a inglês, mas tem vários hoje você tem várias... Não, você traduz fácil. Vários tradutores que você traduz fácil. Então, nós estamos na era da enganação. Então, tomem cuidado, tá bom? Nem tudo que você vê nas redes sociais é verdade. E se você é um profissional que realmente valoriza aquilo que você preza, né? E valoriza, vá buscar a verdade, tá? Sami, olha só, falando em verdades, a gente fez uma enquete. Sim. E perguntando para os nossos seguidores, perguntando assim para os nossos clientes, algumas coisas que eles gostariam de saber. Sim. Então tem algumas perguntas aqui, vamos colocar o óculos, né, porque a idade vai chegando. E aí a gente perguntou para os nossos seguidores nas redes sociais e também para alguns clientes. E aí eles mandaram algumas perguntas e eu quero começar aqui com as polêmicas, tá bom? Okay. Vamos começar com as polêmicas, né? Olha só, Sâmia, todo mundo fala hoje do óleo de coco e do óleo de rícino e vive dando receitinhas milagrosas com eles. Qual a sua opinião sobre esses óleos? Realmente eles são funcionais assim? Então, se você for falar de ativos, tá? Por exemplo, eu pessoalmente já vou falar, eu não gosto do óleo de rícino, não gosto do óleo de coco, por uma questão assim. Eu até, pelo Ayurveda, pela medicina Ayurveda, a gente estuda o uso do óleo de coco. Mas aí a gente tem que falar, no Ayurveda, em vez de falar genótipo mais meio ambiente igual a fenótipo, eles falam de doshas, que é a junção de elementos, tá? Então tem um dosha, que é o Pitta, que é fogo mais água, que é quente. Então você vê aquela pessoa mais vermelhinha, que tem a pele mais oleosa, o cabelo mais oleoso, normalmente é mais cacheado. E para esfriar esse fogo, a gente fala do óleo de coco. Sim. Tá?
Mas o óleo de coco, quando você começa a estudar, a primeira coisa que a gente estuda é se um ácido graxo ele é saturado ou insaturado. Então a gente sabe que o óleo de coco e o óleo de soja já são 2 óleos saturados. Então a gente já tira e não vai usar. É que o óleo de coco entrou na moda há alguns anos atrás. Primeiro falaram de emagrecimento, que fizeram uma pesquisa na USP de passar óleo de coco no pão e não sei o quê. Pois é. Né? Então, assim, se você tá com uma dieta restritiva, você vai emagrecer usando óleo de coco ou qualquer outro óleo. Segundo, o óleo de coco para o cabelo, para a haste, ele é muito pesado. E para o couro cabeludo, ele não vai deixar permear ativos que você tem a intenção de que seja, que penetre, que permeie, que seja absorvido para fazer aquela função de nutrir aquele folículo piloso, para nutrir o bulbo, tudo. Então, eu não vejo sentido... Então, o óleo de coco não é um carreador para óleo essencial. Não, para o óleo essencial, ele não é um carreador. E o óleo de rícino... É óleo de mamona, gente. Eu usava aquela mamona para dar estilingada. Eu não tenho irmãos, tá? Eu só tinha primos, mas a gente fazia aquela guerra de mamona. Sei, lembro. Então, não, grudava, né? Grudava no corpo, né? Então, assim, quando você vai falar de óleo vegetal, a gente tem óleos vegetais como o óleo de abacate, que semente é maravilhoso, semente de uva, óleo de açaí. Tem um óleo que eu estou estudando agora, que é brasileiro, e que tem uma pessoa que está lá dentro das comunidades, que é patauá, que é um óleo que talvez eu vá lançar algumas coisas, tudo. Então, você tem estudo, você tem uma fidedignidade naquilo que você, como professor, eu descobri ser professora, amo dar palestra, amo vir aqui falar, amo dar aula. Então, assim, você vai estudar e você fala, não, eu quero levar o melhor para quem vai tratar aquele interagente, aquele paciente que vem te buscar com uma dor, seja uma dor física, uma dor emocional, uma dor capilar, né? Um problema que ela tenha. Então, eu acho uma pena hoje estar se falando tanta bobagem. Pois é. Samia, me fala uma coisa. A gente está falando de óleos vegetais e tem, há um tempo atrás, falava muito do óleo que é extraído da azeitona, que eu esqueci o nome. Argane. Não, tem um outro. Oliva. Oliva. Tá. Óleo de oliva. Tá. E o óleo de oliva diz que tem inúmeros benefícios. Tem. Todos os ácidos graxos essenciais, que são os óleos vegetais, que são prensados a frio, ou de nozes ou de plantas oleaginosas, eles sempre vão ter algum ácido. Então, existe ácido palmístico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido alfa-linolênico, nossa, agora ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, assim, óleo vegetal, nós precisamos, na nossa alimentação, ingerir essas nozes, Sim. tá? Porque eles são precursores de vitaminas e de outras nutrientes que nós precisamos. Quando a gente vai falar de nutrição do couro cabeludo para melhorar a haste, crescimento, ter o fio mais elástico até, ou ele não tão fininho como na alopécia androgenética, Sim. tudo, você precisa de um óleo vegetal para conduzir determinados ativos. E não só isso, um couro cabeludo oleoso ou uma pele oleosa, na verdade, as pessoas adstringem, é o contrário. Você precisa trazer o óleo para ela ter um equilíbrio e ela deixar de produzir exacerbada aquela glândula sebácea que está brotando o óleo porque ela está sentindo seco. Né? Então, na verdade, a gente fala, tratar a oleosidade com óleo, sim. Semelhante trata semelhante. Exatamente. Né? Perfeito. Então, por que eu perguntei do óleo de oliva, né? Porque as pessoas me perguntam e eu falo, gente, antigamente se falava tanto do óleo de oliva aqui. Mas era o que tinha. Mas ele é muito melhor que o óleo de coco e o de rícino. Mas com certeza, se você não tem nada, você vai ao mercado, tente comprar um azeite de oliva com um grau de acidez baixo, né? Não vai chegar a ser alcalino, mas é o que a gente come. Então, eu lembro da minha mãe, você está falando, né? Eu estudo há 25 anos, eu vou fazer 66 anos esse ano. Eu estudo aromaterapia, acho que desde os 18, então vai fazer 48 anos. Mas a minha mãe, uma lituana, o que ela usava? Ela usava azeite de oliva. Então, eu via a minha mãe se tratar com o que era da cozinha, que até hoje eu brinco que eu falo que é estética gourmet. Então, tudo aquilo que você come, na verdade, você pode nutrir o seu organismo, mas pode nutrir a sua pele, o seu couro cabeludo, cabelo. Então, a gente usava, né? Sim. Abacate batido. Pois é. Né? Eu ainda posto algumas coisas e falo, olha, a receita da minha mãe, você não tem nada para fazer?
Pega o abacate, você não tem nada, usa o azeite de oliva que você tem em casa. Quer fazer uma esfoliação na mão, usa o açúcar, usa o azeite. Então, tem jeito. Sim. Só que hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, o que que acontece? Não dá para você ser uma pessoa ignorante. Agora, dá para você ir atrás de gente que tá te vendendo uma inverdade, que fala que você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso ou aquilo, e mesmo Prometendo eu, milagres, gente, que né? eu tô falando aqui, vocês vão atrás de quem sou eu, qual é Sim, meu histórico, sim. tudo. Até obrigada pelo que você falou de mim, mas Imagina. assim, a gente tem que saber quem é aquela pessoa, porque a gente tava falando de uma, nós Sim, não podemos falar o sim. nome. Mas de repente você fala, a pessoa estacionou, ela ficou na fama e deitou na cama e tá falando E um tá monte de falando- bobagem. Não, e não é só uma, né? A gente vê várias pessoas. Esse dia eu tava vendo uma entrevista com um médico, sabe? Em uma rede nacional muito famosa também, taraná. Ela perguntando, então o shampoos, o cabelo acostuma com o shampoo? Ele disse, costuma. Você precisa mudar o shampoo, ou você precisa usar 2 shampoos, porque o cabelo acostuma. Eu mandei aquilo imediatamente pra Sônia, né? Pra Sônia Coraza, e ela falou, meu Deus do céu, né? E ela fala assim, ó, cada um no seu quadrado, a pessoa não sabe, não conhece cosmetologia, não sabe. Não sabe falar. Pois é, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Muito. Bom, Sammy, me fala uma coisa. As pessoas têm muito dúvida ainda sobre óleos essenciais. Porque você sabe que, olha, esse dia eu recebi um kit de óleos essenciais. Porque eu sempre recebendo coisas, né? Recebendo pra experimentar e tal. E a pessoa me perguntou, o que você achou? Eu falei, desculpa, mas eu tenho que te falar, porque isso tem uma gotinha de óleo essencial com sei lá quantos ml de óleo vegetal. Ou óleo vegetal. Sabe assim? Porque você colocava, você via que era óleo vegetal. Sim, entendeu? E tinha um cheirinho lá do óleo, mas não tinha nada. Cheirinho. O cheirinho. Então, assim, o que são óleos essenciais e como eles são extraídos? Como eu sei que óleo é essencial? Então, existe primeiro um grande problema. O regulatório da Anvisa, ela não regulariza o que você põe dentro de um frasco e escreve óleo essencial. Nossa, sério isso? Tá, Então, não é o papel dela. Óleo essencial, como produto, ele é um derivado da planta, que ela, por uma questão de sobrevivência, então toda planta que você colocar a mão e ela tiver aroma, que a gente chama de plantas aromáticas, por uma questão de sobrevivência, ela criou, na biossíntese da sua produção, ela criou o aroma, que é o metabólito secundário, que é para proteger da defesa, então para afastar insetos, fungos, bactérias. Então a gente tem um grande exemplo que é a Melaleuca alternifolia, que é o tea tree, que ele é fungicida, viricida, bactericida. Ou então para atrair insetos para ela ser polinizada para sobrevivência. Então eu sempre brinco quando eu estou dando aula, né, falar um pouco de botânica, tudo, mas de um modo simples é assim. Você está numa estrada, a gente foi passear. Aí quebrou o carro, de um lado tem rosa, do outro lado tem arruda. Qual é o lado que você comeria? A gente ficou com fome. Você vai comer a arruda ou vai comer a rosa? Comeria a rosa. Por quê? Porque ela é mais suave. Sim. Então, nós, enquanto quadrúpedes, a gente entendeu que o aroma que é gostoso, a gente pode comer, não tá putrefado, nem é um veneno. Se eu comesse arruda um pouquinho a mais do que a dosagem mínima, a gente não fala que a arruda espanta mal olhado? Exatamente. Né? Então, a arruda, por que ela é forte? Porque, na verdade, ela tem ativos químicos que depois de eu tirar a planta e mandar como se fosse numa panela de pressão, Sim. aquele ar que sai, que carrega todas as moléculas do óleo essencial, quando ela se encontra de novo com uma água fria, ela faz o óleo. Então, o óleo não é a planta que produz. A planta produz essência natural, metabólito secundário. Quando você destila, é que ele passa a se chamar óleo essencial.
E aí, óleo essencial, ele pode ter até 300 moléculas. Então, ele tem efeito farmacológico, psicofarmacológico e dermatológico. Ele é um produto em si muito bom. O que é a diferença de agir é como você vai usar. Se você vai usar via tópica, se você vai usar via inalatória. Na França existe o uso retal, vaginal e oral. Mas isso é na escola francesa que está ligada à medicina. Ok. Aqui para o Brasil estão trazendo essas práticas, mas desde que eu trouxe a escola, desde que eu trouxe a aromaterapia para o Brasil, eu foquei na escola inglesa, que primeiro a dosagem é menor, de 1 a 4%, e usa num aspecto mais inalatório e tópico, que tem muito menos interação medicamentosa, muito menos possibilidade de ter alguma reação adversa, alergia, e sempre diluído. Mesmo porque eu acho que aqui no Brasil a Anvisa não reconhece o óleo essencial como medicamentoso. Não, né? ele está notificado como cosmético, Ok. não é nem notificado, é grau 1. E aí falam, essa empresa não sei o que está registrada que pode ingerir. Não existe nenhuma empresa no Brasil que esteja notificada como medicamento para ingerir. Existem 2 empresas que têm notificado no mapa, Ministério de Abastecimento e Agropecuária, como flavorizante. Então, flavorizante é você pegar uma gota e colocar, por exemplo, em 200 gramas de um creme bechamel que você está fazendo, e você vai trazer com um aroma de noz moscada. Ou você vai fazer um cupcake com um óleo essencial de limão siciliano. Mas é uma gota para 1 quilo, então não tem nada de terapêutico. Ele é vendido como flavorizante, tanto que não é escrito óleo essencial. É aroma natural de. E aí, não é para ingerir. Então, estão dizendo que é para ingerir, existe sim a ingestão, porém eu não recomendo, porque o que estão se fazendo, na verdade, é venda consultiva. Toma isso para isso. Eu não sou a favor nem da alopatia, que eu falava que era bala mágica, e nem hoje gota mágica. Eu falo sempre o seguinte, eu falo para os meus alunos, nem nós, que somos terapeutas, tricologistas, formados, nananã, nem a gente pode fazer indicação de nada. Nem a gente pode falar, olha, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu não posso falar para o meu cliente que ele está com uma alopecia androgenética, porque eu não sou médico. Eu não posso diagnosticar. Sim. Eu não tenho medicina, eu não posso diagnosticar. Então, quem eu sou eu para dar alguma coisa para tomar sem que eu não tenha um mínimo de conhecimento, por mais que eu tenha conhecimento de óleos essenciais, que eles são, o que eles fazem, né? Mas, você falar que isso cura alguma coisa, eu não sou médico. Não, e é muito... Olha, eu estudo faz 48 anos, então eu falo assim, eu entendo muito, eu tenho um instituto, eu tenho uma pós-graduação de aromaterapia, além de todos os cursos. Entende muito mesmo. Não, mesmo. entendo. Nisso eu falo, eu sou virginiana com Capricórnio, eu sou bem chatinha. Mas é aquela coisa, eu ensino no curso, você tem que no mínimo conhecer sistema, você tem que saber fazer uma anamnese direita, dentro da anamnese, você faz um diagnóstico entre parênteses e aí você vai fazer uma prescrição com uma dosagem exata, modo de uso exato. Não vai fazer ingestão, porque assim, a gente está tomando um quadrado que não é o nosso. Hoje em dia, até médico mesmo está falando de ingestão de óleo de um modo errado. E aí eu fiz um post... que, aliás, eu vi um post que você... Não, eu vi, olha, eu preciso pingando até colocar na o mesa óleo essencial dentro da água, que é para mostrar. Óleo e água não se misturam, são densidades diferentes. Como é que você vai tomar um óleo na água? E posso falar? Eu também também sou de Capricórnio. Então por isso. Eu gosto de também... Sabe, um dia eu fiz esse teste. Fui lá, peguei um copo de água, pinguei 2 gotinhas de óleo essencial. Meu Deus do céu. Eu passei mal o dia inteiro, arrotando. Não, fica um gosto horroroso. Nossa, péssimo. E aí, você pega na mucosa, porque a hora que você bebe a água, como ele não mistura, ele vai pegar na mucosa. E mucosa é super irrigada. Então, você tem uma penetração muito rápida e uma ação muito rápida. Por isso que na França, quando você tem curso de aromaterapia, você se torna um aromaterapeuta, mas normalmente você tem aula de farmácia durante pelo menos 1 ano.
Então, cada vez que eu ia viajar com o Carlinhos, e eu fazia, meu marido, tá, gente? Ele ia trabalhar e eu ia estudar, você ficava ali entendendo o que é ação química, o que é uma molécula química, qual é a via de ação dele, qual é o sítio-alvo, qual é a CYP que vai pegar, porque tem interação medicamentosa. Então, assim, tem que ser uma coisa muito séria. Pois é. E, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui a Sâmia falar falando de diagnóstico, né? Falando de prescrição. Ela é psicóloga, tá? Então, ela pode, ok? Então, nós, né, que somos terapeutas, tricologistas, que não temos aí a gente formação exerce médica. uma atividade. Exatamente. Então a gente faz a anamnese, a gente faz a avaliação, a gente não prescreve nada, tá bom? Então é importante a gente sempre ficar atento a isso, tá? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Existe óleo essencial de arruda? Existe? Existe, mas não é vendido exatamente por ele ser extremamente tóxico. Então, toda planta aromática tem óleo essencial, mas aí é usada para outras coisas ou é retirado o ativo daquele óleo essencial e aí é usado ou para dono saneante ou para medicamento. Tem muita coisa que não é só aromaterapia. Tá. Bom, a gente estava falando, né, qual é a importância da qualidade e pureza na escolha dos óleos essenciais e vegetais. Então, como a gente estava falando aqui, a Anvisa não regulariza. Mas tem alguma maneira, porque já ensinaram umas vezes colocar no papel branco para ver. A gente fala assim. Tem como a gente entender como saber que aquilo realmente é óleo essencial? Primeiro é você ir atrás da empresa. Tá. Então, assim, primeiro vai ver a idoneidade da empresa, quantos anos ela está no mercado. Não existe óleo essencial barato, então não adianta você... eu tenho esse que é barato. Não é óleo essencial. Então, ainda é mais barato. Porque a gente importa muita quantidade, né? Então, a gente tem uma prática. É claro que eu quero ganhar dinheiro vendendo, mas eu tenho que saber o que eu quero. Então, eu prefiro ter uma lucratividade muito menor e colocar um óleo bom no mercado. Sim. E o tempo todo... Eu estou fazendo palestra, eu vou nos lugares, eu tento divulgar a verdade. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, procure entender quem é a empresa e qual é a idoneidade dela. Segundo, existem 2 ou 3 empresas, que inclusive são de amigos concorrentes mesmo, que a gente acabou ficando amigo, que tem o mesmo preço. Então, quando você vai procurar um óleo, tenta entender... se quase todos estão numa variação mais ou menos igual. E é assim, né? Não adianta falar de cromatografia porque não chega no público final e vocês não vão saber ler essa cromatografia. E a cromatografia que tem uma empresa que pregar, é só a minha, tem... Se tiver sintético dentro, ela não sabe interpretar a máquina de cromatografia, ela não sabe interpretar se é natural ou é sintético. Agora, a gente fala, pega um pedaço de papel, pinga na gota e vê se ele não fica oleoso. E óleo essencial, ele volatiliza muito rápido. Ele não vai ficar brilhando na pele. Ele é muito leve. O óleo essencial, ele tem uma densidade diferente da água, mas ele é leve, ele é quase alcoólico. A não ser um óleo de mirra, um óleo de vetiver. E aí a gente precisa entender também que essência é diferente de óleo essencial, né? Então, se você vê, por exemplo, a essência de bambu, né? Não, e aí fala óleo essencial de bambu. De bambu branco, né? Óleo essencial, né? Então, são interpretações de perfumistas. Exatamente. Tinha até um perfumista que eu amo, Morinot, né? Ele tem uma empresa e ele criava, assim, o aroma do boto rosa, né? Então, assim, mas são interpretações. Agora, não existe. Essência natural é a planta que faz. Essência é sintética, ela é criada em laboratório. Ela tem a memória olfativa e memória emocional, mas não a função terapêutica. Pois é. Então, preste atenção nisso, né? Porque óleo essencial não tem nada a ver com essência, tá bom? Nada. Sâmia, qual é a diferença dos óleos vegetais? A gente já falou um pouquinho disso, mas tem essa pergunta aqui. Qual é a diferença dos óleos essenciais para... O óleo vegetal? O óleo vegetal, isso. É assim, o óleo essencial, ele é extraído normalmente por destilação a vapor. Então, é como se eu colocasse
uma peneira dentro de uma panela de pressão, fechasse aquele arzinho que vai sair, carrega as moléculas que a planta produziu, aí vai cair num outro tubo, vai ser resfriado e vai cair o hidrolato, que é aquele subproduto, que é a água com um pouquinho de óleo essencial, e o óleo essencial. O óleo essencial, para a gente ter uma ideia, eu vou dar uma ideia absurda. Para fazer uma gota de óleo essencial, teria a quantidade de matéria-prima para fazer 70 xícaras de chá, tá? E o óleo essencial, ele é volátil à temperatura ambiente. O óleo vegetal, ele não é, ele é um ácido graxo, então é como se fosse aquele óleo de cozinha, ou azeite ou óleo que a gente cozinha. O ácido graxo essencial, que é o óleo vegetal, ele normalmente não tem aroma nem odor. O óleo essencial, ele é extremamente odorífero, aromatizado. Sim. O óleo essencial não se pode pôr na pele puro. Direto, né? O óleo vegetal, sim. Tanto que a gente usa o óleo vegetal para carregar as moléculas do óleo essencial para dentro da nossa absorção e irrigação sanguínea. Que mais que eu posso dar de diferença? Na textura você já vê que é eu diferente. Sempre costumo dizer assim, ó, pega um óleo vegetal e um óleo essencial. Aí você põe um óleo vegetal e óleo essencial, você já vai conseguir ver a grande diferença. Sim. Porque o óleo vegetal vai ficar ali, ele não vai ter permeação, e o óleo essencial vai sumir. Ele some, ele volatiliza, muito rápido. Então é bem rápido. Então, para você saber, né? E sempre quando você vai para uma empresa idônea, sempre vai estar escrito óleo vegetal de óleo essencial, entendeu? Então a diferença disso é que... E a quantidade sempre vai ser em 5 ou 10 ml de óleo essencial. Óleo vegetal já é sempre maior. Maior, sim. Outra pergunta, óculos, vamos lá com os óculos. Me fala uma coisa, a gente fala muito de bioidentificação, né? Que os óleos vegetais são bem... bioidênticos. São bioidênticos à pele. Então. Sim. Quais são os mais apropriados para uso para pele, para couro cabeludo? Então, depende... Ou todos eles podem ser? Não, todos eles podem ser usados na pele. A diferença é que dependendo da cadeia que eles têm, ou eles vão penetrar, ou vão permear, ou vão ser absorvidos pela pele. Tá. Então, por exemplo, um óleo base que você pode aplicar na pele e ele penetra, permeia e é absorvido, é o semente de uva. Semente de uva. Então, ele tem uma densidade muito leve e ele é um óleo que ele é antioxidante. Ele tem muita vitamina E, muito bioflavonoides, polifenóis, então assim, ele é um anti-aging fantástico e para o couro cabeludo, ele penetra, permeia qualquer ativo que você, ou fitoterápico, ou no caso aqui a gente está falando de óleo essencial, ele leva para a irrigação sanguínea. Então, quando você quer ter uma ação no couro cabeludo para fazer aquele folículo estar mais nutrido, circular mais, ter mais oxigênio, ter mais sangue na região, o óleo de semente de uva seria o ideal. O óleo de abacate, ele penetra e permeia um pouco mais, ele já é um pouco mais denso do que o semente de uva, porém, ele tem precursores da vitamina D que, entrando em contato com o nosso corpo, é maravilhoso, ele trabalha muito a oleosidade, tá? E por ele penetrar, ele vai fortalecer o folículo piloso também. O óleo de argane, que tanto falavam, o óleo de argane, ele já quase não faz permeação. Então, ele é bom pro cabelo, para a haste, para o fio do cabelo, para fechar a cutícula. O de abacate também. E o rosa mosqueta? O rosa mosqueta, ele tem muito... ele tem o precursor da vitamina A, ele tem vitamina C e ele é um ácido, um ômega 3, que ele tem o ácido alfa-linolênico. Em pouca quantidade, mas ele assim, para cicatrização, quando você tem, por exemplo, pessoas com algumas feridas, psoríase, tá? Então ele é muito bom. Ou o óleo de calêndula também, que é um dos que eu gosto muito para psoríase. Perfeito. Vamos lá para uma outra pergunta. Já perguntei qual é o recomendador para o couro cabeludo extremamente oleoso. Então para o couro cabeludo extremamente oleoso tem uma pergunta aqui, né? Então quais são os óleos vegetais
que são O bioidênticos, abacate e seria... qual ao couro cabeludo e qual você recomendaria para o couro cabeludo extremamente oleoso, então o abacate. O abacate. Tá. O óleo de abacate é um que a gente tem um resultado muito grande. Tanto que eu vendia só em 30 ml e hoje a gente está vendendo em litro também por causa da terapia capilar. Terapia capilar, legal. Os óleos essenciais são benéficos a clientes pacientes psoriáticos. E qual você recomendaria e como usá-los? Então, para clientes pacientes que têm psoríase, Tá, que é uma patologia, que é uma patologia autoimune, qual que você recomendaria para ser usado assim? Tem uma... Por incrível que pareça, eu acabei me especializando em psoríase. De tanto atender, desde a época que eu atendia na área de droga-dependência, porque chegavam com muita psoríase nas mãos, no joelho, no couro cabeludo, muito pouco. Mas quando eu entrei para a área dar uma terapia clínica com a tricologia, tem muita gente com psoríase. Então, assim, eu acabei estudando muito o óleo de lavanda com óleo de bergamota e o óleo de cedro, que é o Juniperus virginiana, porque os três juntos, usados no óleo de calêndula, principalmente, eles têm a ação anti-inflamatória, eles têm a ação calmante, a bergamota age como antibiótico, a lavanda, ela acalma a pele, e o cedro também tem uma ação que a gente fala que ele é flebotônica em termos de vasos, ele trabalha os vasos. Só que os três juntos, na área da psicologia, a lavanda, como um psicofármaco, ela vai modular a serotonina e ela vai abrir os canais iônicos. Então, permeia muito mais fácil e ela modula a nossa serotonina endógena. Então, um paciente psoriático, ele normalmente tem o gatilho emocional, que hoje a gente fala de pele e psique, que a ectoderme foi formada junto, então o sistema tegumentar e o sistema nervoso é igual. Imagina que essa pessoa psoriática, quando a gente puxa uma pelinha da unha, no dia seguinte ela inflama. Um paciente que tem essa patologia autoimune, normalmente o gatilho é emocional. Então, o que eu falo? Sempre nós vamos aplicar nos locais aonde essa pessoa tem. A bergamota, a lavanda vai trabalhar a depressão. A bergamota, pelo limoneno, ela exacerba o GABA, então ela baixa a ansiedade. E o cedro é sedativo. Então, você vai usar nos locais das afecções dermatológicas, mas eu sempre falo pro profissional fazer a avaliação e depois escrever para este interagente comprar. Aí eu vou passar, por exemplo, em 30 ml de calêndula, isso é um básico, tá, gente? Então, pessoal, presta atenção. É uma receita mesmo. É uma receitinha, mas é muito bom vocês saberem, assim, ela vai estar passando a receita, mas antes, né, de você usar, vai fazer uma anamnese, procura ser terapeuta, veja se realmente é uma psoríase. Dermatite seborreica também, pode ser? Não, dermatite atópica, seborreica não. Tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que confunde dermatite seborreica com dermatite atópica. Com dermatite atópica ou também com psoríase. Com psoríase. Então, assim, a dermatite atópica, ela é avermelhada. A psoríase é o crescimento de célula exacerbado por milímetro cúbico. E tem também, a gente tem que pensar que na psoríase a gente também tem muitas psorias, tem aquele orvalho sangrante, né? Aquela bordinha bem avermelhada. Bem avermelhada. Isso. Então, por exemplo, em 30 ml do óleo de calêndula, eu ponho normalmente 15 gotas de lavanda. 30 ml de óleo de calêndula para 15 de lavanda. 15 gotas de óleo de lavanda. 10 de bergamota. 10 de bergamota. Não é tangerina nem laranja, é bergamota. É Citrus bergamia mesmo. E 5 gotas do Juniperus virginiana, que é o cedro. 5 gotas. 5 gotas do cedro. Isso é uma dosagem alta, mais para 5%. Sim. Você vai tratar a afecção, mas qual é o outro pulo do gato? É o interagente usar isso à noite, passar na sola dos pés, vai sobrar um pouquinho na mão, ele inalar. Por isso é que é importante o profissional criar, no momento do uso, um bom toque, um momento de relaxamento,
Porque o interagente, o paciente, o cliente, ele vai estar usando em casa para sedar e para dormir bem, e como um ansiolítico. E aí sim, você tem condição de estar trabalhando pele e psique, porque você está trabalhando a parte emocional e mental dele, como se fosse um medicamento, mas dentro de uma dosagem segura, que eu estou passando, dentro de um modo de uso seguro, tá? E 25 anos de estudo. Então o cliente paciente em casa coloca na sola dos pés e na parte... Massageia, e o que sobrar na mão... vai inalar pensando em algo bom, belo e verdadeiro. Ele pode aplicar no couro cabeludo? Ele pode aplicar tipo com conta-gotas. Sim. E não tem problema de dormir com ele. Não tem problema de Aí, no dormir. dia seguinte, o único lá... problema é sair ao sol por causa da bergamota. Tá. Então, pessoal, ó, importante, tá? Então, é melhor aplicar à noite, aplica nos pés, no couro cabeludo, onde você tem a enfermidade... E você vai dormir. No dia seguinte, importante lavar bem, usar um shampoo adequado para que você não saia no sol por causa da bergamota. Não é isso? Mas quando você usa dentro da cabine, do ateliê ou do salão, não tem problema porque a pessoa não vai ficar tomando sol. Sim. E depois você vai deixar um tempo ali e vai enxaguar também, né? Muito bem. Muito se fala do óleo essencial de alecrim para queda de cabelo. Existem outros óleos que também podem ser benéficos para a queda? Muito. Quais são eles e qual o melhor modo de uso? Porque todo mundo fala do alecrim. Mas não é só o alecrim. Pois é, e a gente sabe que tem outros que são tão bons quanto, né? Um outro óleo, são 2 óleos muito bons, a menta piperita ou a menta arvensis. Por quê? Elas têm mentol e mentone e tem muita vascularização. Que seria a hortelã-pimenta, por exemplo? Hortelã-pimenta. Tá. E ela tem uma pesquisa no PubMed, que aí você vai olhar, é feito nos ratinhos. E eles fizeram com minoxidil, com jojoba e depois com a jojoba e a hortelã-pimenta. Você vê o ratinho repilado, muito bonitinho, assim, super. Então, a menta piperita, a hortelã do Brasil, a hortelã-pimenta são excelentes. O óleo de cedro também é excelente, mas o óleo de cedro eu recomendo usar ou com rosmarinos officinalis, que é o alecrim, ou com a hortelã-pimenta ou a hortelã do Brasil. No caso de cabelo muito oleoso, existe ainda o ylang-ylang. O ylang-ylang é fantástico. Porque como ele trabalha glândulas sebáceas, ele dá uma equilibrada nas glândulas sebáceas, E aí eu usaria ylang-ylang com hortelã-pimenta, pode usar com hortelã-pimenta ou ylang-ylang com alecrim também. Tá. E aí você tem a sálvia esclareia, que é um óleo muito bom para você usar quando você tem alopécia androgenética, que é que quando começa a ficar nós mulheres que entramos mais na menopausa e começa a afinar o cabelo, tudo. Então a sálvia esclareia também é um óleo que ele é um fito-hormônio e ele vai ajudar na queda capilar, mas também vai ajudar na reposição hormonal. E aí você usa ou com alecrim ou com rosmarino. E o gengibre? O gengibre também. E o gengibre é um anti-inflamatório potente que ele vai mexer nas prostaglandinas. Então ele vai trabalhar bem embaixo então eu poderia, por exemplo, porque toda alopecia, porque toda vez que chega um cliente paciente, né? E eu sempre entro primeiro com um processo de acalmia. Porque toda alopecia tem ali uma inflamação. Então sempre vai ter. Eu tenho cliente paciente que eu chego lá e que a primeira sessão do dermatologista, desculpe os dermatologistas, mas é verdade, foi microagulhamento, por incrível que pareça. Mas enfim, esse é outro assunto. Para outro podcast. Outro podcast, exatamente. Então eu posso, por exemplo, usar para diminuir a inflamação o óleo de gengibre, por exemplo, ou com a rosa mosqueta ou com calêndula. Show. Perfeito. Viu as ideias, pessoal? Muito bom aqui, né? Vamos lá para mais umas. Tem mais 2 perguntas. Eu sei que você faz um trabalho com pacientes oncológicos, essa é a minha pergunta agora, tá? Com óleos essenciais. Pode nos contar um pouquinho desse trabalho? De que maneira os óleos essenciais podem ajudar esses pacientes? Sim. Tirando assim, existem pesquisas da citotoxicidade dos óleos essenciais. Então, ponto. Óleo essencial, ele tem uma ação em células cancerígenas. Mas cada um no seu quadrado, eu jamais vou utilizar um óleo dizendo, olha, esse óleo vai curar o câncer. Apesar de muita pesquisa que tem, a gente tem que fazer, ok.
Mas um paciente oncológico, o que você precisa dar? Você precisa baixar o estresse desse paciente oncológico. Você precisa baixar a ansiedade dele. E quanto menos cortisol e adrenalina ele tiver, mais rápido o tratamento dele andará, tá? Então, a primeira coisa, óleo de bergamota, óleo de petigram, óleo de lavanda, óleos que normalmente vão melhorar toda essa parte emocional, porque é o que eu preciso relaxar esse paciente. Eles seriam inalados. Esses seriam inalados, ou se a pessoa estiver hospitalizada, uma das coisas, existe uma enfermeira americana chamada Jane Buckley, ela tem cursos de aromaterapia, mas ela dá cursos nos hospitais para os enfermeiros, dentro de uma visão de medicina integrativa, né, de terapias integrativas. E ela tem uma técnica chamada M-Technique, é uma técnica M, que eu falo que poderia ser perto de uma calatonia. Não sei se você já ouviu falar do Peter Sandor, que é um toque nas mãos e nos pés. Então, fazer massagem nas mãos e nos pés de pacientes ou paliativos ou oncológicos, você está trabalhando o toque mecanoreceptor. A gente sabe que tem receptor olfativo na pele também, e o benefício do óleo essencial junto com a massagem. Então, eu tô levando uma qualidade de vida. Até eu tenho um curso de cuidados paliativos por estudo, mas também por 16 anos que eu cuidei da minha mãe com Alzheimer. Então, a gente sabe o quanto o óleo essencial na qualidade de vida de um paciente oncológico pode ter. E que óleo vegetal poderia misturar com esse Semente de uva. Semente de uva. Semente de uva. Com bergamota. Com bergamota, com lavanda, petigram. Óleo sempre que laranja. Que traz a calmia. Que traz a calma, que vai exacerbar o GABA, que é o que leva muito ao estresse, a essa ansiedade. E uma das outras coisas, quando você fala em paciente oncológico, que principalmente tem um problema da perda, né, de cabelo, tudo, aí tem umas fisioterapeutas que a gente fez até um trabalho e dá para usar o óleo de hortelã. Ah, que legal. Que tem até umas toucas que gelam muito a cabeça. Tá. E me fala uma coisa, a gente sabe que para alguns pacientes oncológicos precisa tomar algum cuidado em relação ao que vai usar, tal, enfim. Sempre. Então, e aí, assim, dos óleos essenciais não tem problema. Desses que eu falei, tá. Você entendeu? Então, uma lavanda, uma laranja, uma bergamota, um petigram, óleos que são sempre mais relaxantes. Eu não vou entrar em nada que pode ter uma interação. Tem que estimule. Não, eu quero tranquilizar esse paciente, tá? Aí existem outros óleos de outras patologias, mas não vem ao caso a gente falar aqui. E me fala uma coisa, existe algum trabalho também feito com óleos essenciais em pacientes dependentes químicos? Existe, mas é assim, é todo um acompanhamento psicológico que você tem que fazer, porque eu vou trazer assim, talvez o público não saiba, porque isso faz parte da psicologia. A psicologia, quando foi se tornar ciência, teve uma pessoa que se chamava Pavlov, que ele pegou um cachorro, colocou num local e ele passava um prato de comida, tá? Então, o que nós, do reino animal, frente à apresentação de um prato de comida, a gente faz? Saliva. Tá? Então, ele começou a fazer uma associação, um pareamento com uma campainha. Então, ele passava o prato de comida, tocava a campainha. Ele pôde medir o quanto o cachorro salivava, como ele salivava, medir a saliva e registrar. Então, toda a ciência a gente sabe que tem que ser mensurável, registrável e observável. Quando você fala, e foi isso que me levou há muitos anos atrás a pensar no óleo essencial dentro da psicologia para interagente, paciente, cliente. Quando você usa um óleo essencial, você tem que, no momento do uso, independente da forma que for, até essa palestra que eu dei nesse congresso que a gente estava, eu falei muito de mindfulness, né? Daquele momento que você está em foco com o seu cliente, com o seu interagente, e ele está lá aberto, porque ele já foi te procurar, ele está sentado na sua cadeira. Então, são coisas simples. Por exemplo, você vai colocar uma toalha, né? Nessa toalha, se você colocar uma gota de um óleo de laranja, se você tiver
um hidratante da Baissâmia, tá? Já Claro. tô fazendo propaganda. Se você tiver um hidratante de lavanda e você coloca essa gota, faz o teu interagente respirar, aplica uma massagem, o que você está fazendo? Você está personalizando o tratamento, você está trazendo um bem-estar no momento do teu atendimento junto com um óleo essencial. Então eu estou pareando o que na verdade eu mexi com o mecanoreceptor, eu estou trazendo um menor estresse, eu estou trazendo uma memória emocional e uma memória olfativa. Com isso, o que eu estou criando para ele? Dizendo, olha, você está aqui, você está sendo bem cuidado e inconsciente, aquele aroma, mais o cuidado que você deu, Sim. vai ser lembrado. No momento em que esse interagente estiver numa outra situação, em outro lugar, se você após a avaliação falar, olha, talvez esse óleo de laranja seja legal você ter no momento que você esteja no teu ambiente de trabalho com meta alguma coisa, você para, inala e respira, você traz todo o benefício que você criou dentro da sua cabine, fez um condicionamento operante positivo para ele poder trazer para momentos da vida dele essa paz e tranquilidade. Na psoríase funciona muito, na dermatite atópica, na dermatite seborreica também. Apesar de ser outro óleo, Sim. a gente sabe que a dermatite seborreica também tem um componente emocional. E você acha, por exemplo, que eu tô com esse paciente com dependência química, e aí, por exemplo, se ele passar por essa experiência e quando ele tiver, de repente, aquela vontade, ele vai diminuir essa vontade, ou você acha que isso pode acontecer ou não? Por experiência em consultório, mas a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes, que eu ainda atendo alguns, é assim: a pessoa precisa ter vontade. Sim. Isso. Então é assim, ela dizer, eu não vou usar drogas. Da mesma forma com a comida, Sim. da mesma forma com o cigarro, com a bebida, porque assim, é uma dependência química muito grande. Existe a necessidade, muitas vezes, de medicação. Como eu saí da clínica, quando não é um caso grave que precisa ser internado, se a pessoa tem disponibilidade, eu tenho tido algum sucesso com pacientes. Então, assim, vai depender muito mais da força de vontade dele. O óleo essencial é mais uma ferramenta para ser usado. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tinha uma pergunta aqui muito importante para fazer também, que agora fugiu aqui da cabeça, mas eu já vou lembrar. Muito bom, pessoal. Estão gostando? Olha só, né? Quanta informação muito legal que a gente está tendo aqui e de suma importância, né? Então, bom, Sami, a gente tem um quadro aqui, a gente tem dois quadros aqui. A gente tem um quadro que é os mitos e verdades e tem o Toma Lá da Cá. E a gente vai fazer com você o Toma Lá da Cá, só que eu gostaria que você respondesse pensando em óleo essencial, tá bom? Então seja bem-vindo ao nosso quadro Toma Lá da Cá. Então vamos lá. Um sonho. Gerânio. Coisas que eu odeio. Mentira sobre óleo essencial. E aí eu vou falar do tomilho. Apesar dele ser muito bom como medicamento até para alopecia, o odor dele, o aroma dele é muito forte. Então, assim, o tomilho. Mentiras em óleos essenciais e o tomilho, vai. Falar nisso, agora eu lembrei que eu queria falar. A Sâmia tava falando, né, de produtos da Baissâmia. Eu acho que, se eu não me engano, é a única que tem, que é o gel, um gel de aloe vera, que também é um outro produto que ajuda bastante na carreação dos óleos essenciais. Muito. Então, dois produtos legais que ajudam na carreação, que é o óleo vegetal, e o gel de aloe vera, tá? Ele não tem fragrância. Nada, ele só tem aloe vera junto para carrear. Exatamente. E, pessoal, assim, para couro cabeludo sensíveis, eu uso muito na minha cabine, para couro cabeludo sensíveis, é fantástico, muito bom também, tá? Mas vamos voltar lá nas perguntas. Vamos voltar. Minha vida é? Um petit grain. Petit grain? Por quê? Ele é o primo pobre do Nero. Antigamente era o pequeno grão da laranja. O Nero, ele é muito caro, tá lá na Tunísia. Então minha vida é um petit grain. Ele é um aroma gostoso, suave, relaxante. Show. Não vivo sem... Gerânio. Gerânio? Gerânio, eu amo e gerânio. óleo de girassol?
O óleo de girassol, ele é um óleo muito bom, mas se eu for falar... É um óleo vegetal, né? É um óleo vegetal, mas se eu for falar no capilar, eu acho ele denso. Tá. Ele tem muita vitamina E. Ele seria bom, a gente usa muito para escara, para ferida, tá? Então, se você tem uma psoríase que, na verdade, ela tá com muita ferida, o girassol, ele seria um óleo bom. Mas eu acho ele um óleo denso para permear, óleo essencial para couro cabeludo. Tá. E essa coisa dos óleos vegetais ozonizado? Olha, é assim, falam muito. Eu acho que o ozônio, na verdade, você está carregando mais com oxigênio, ele tem uma função antisséptica. Mas assim, quando começa a misturar muito as coisas, eu me perco um pouco, porque é a mesma coisa. Aí eu vou botar um extrato, eu vou botar um óleo essencial, eu vou botar isso, eu vou botar aqui. Você não sabe no final o que tá dando certo ali, né? Tá dando resolvendo certo. O que tá. Tanto que com os meus cursos sempre é assim, menos é mais. Sim. Não precisa usar óleo caro, não precisa pôr muito óleo, usa pouco óleo, usa dosagem pequena, porque se você tem um resultado com o interagente numa dosagem menor, você tem a possibilidade de aumentar se precisar, e se não precisar, você não está gastando muito, você não está acabando com a natureza, porque óleo essencial é natureza, né? Pois é. Vamos lá. Eu morreria se eu não tivesse... Um óleo de rosa, de vez em quando. É caríssimo, mas é maravilhoso, caríssimo, né? Eu sempre que eu vou, eu tenho pela Baisame um sérum, aliás, quem quiser, para pele é maravilhoso, é um sérum revitalizante. Mas é assim, eu acho que o óleo de rosas, ele é mais um hedonismo do que qualquer outra coisa, tipo, eu preciso de 8 milhões de pétalas de rosa para fazer 1 quilo de rosas e não sei o que. Ela é tão decantada que até eu, que falo que eu não vivo sem o gerânio, mas eu sempre tenho um óleo de rosas. Então, assim, cada vez que eu vou viajar, meu marido me mata. Ele vai, mas você vai comprar rosa de novo? Você estava falando dos hidrolatos, né? Sabe que eu uso bastante hidrolato para misturar com argila, sabia? É maravilhoso. Eu uso muito hidrolato, não estou usando mais nenhum tipo de água. Fica um pouquinho mais caro, mas eu acho que o resultado é excelente. Eu uso o hidrolato para misturar junto às argilas ali. É bem legal. Fica muito legal também. Bem legal. Sâmia por Sâmia. Ai, verdadeira. Verdadeira, com certeza. Lavanda, vai. Lavanda. Calma. Não. Não, né? Gengibre. Lavanda com gengibre, né? Bom, pessoal, muito legal, né? Foi muito legal. Que bom. Que papo legal. Espero que vocês tenham gostado para quem vai assistir aí. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Cadeira, infelizmente. E se você quer saber mais sobre o que a gente conversou aqui, sobre o Papo de Cadeira de hoje, faça suas perguntas lá no comentário. Deixa lá nos seus comentários as suas perguntas que, com certeza, a gente vai enviar para a Sâmia e ela vai ter o maior prazer de responder e a gente manda lá para vocês também, tá? Vamos fazer o seguinte. Você quer saber quem vai ser o próximo convidado? Assista o próximo Papo de Cadeira, tá bom? Mas, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira, em se arriscar fazer algo diferente, né? Do que você faz hoje. Quantas pessoas têm medo de dar um passo à frente e fazer tudo diferente? Então, a transição de carreira é algo muito praticado hoje em dia, principalmente pelos jovens. Mas acredito que não há idade certa para você tentar se arriscar novamente. Então, se você quer saber como fazer isso, quais são as dicas de como fazer essa transição de carreira de melhor maneira possível, vem comigo então para o próximo Papo de Cadeira e vamos juntos descobrir como fazer isso, tá bom? E aí vai ser as estratégias assertivas para uma transição de carreira de sucesso. Então, se fosse você, não perderia, tá bom? Nosso próximo Papo de Cadeira falando sobre esse assunto aí de transição de carreira. Bom, quero agradecer imensamente. Eu que agradeço Sâmia. o convite, Muito obrigado. Esse papo nosso foi super esclarecedor. Acredito que muita gente tirou a dúvida aí. Espero que você possa estar outro dia aqui com a gente. Com certeza. Vai ser uma grande honra, tá? Porque a gente sabe o quanto você sabe. O que ela trouxe hoje, pessoal, não é nem um terço do que ela já conhece, tá? Você tem um vasto conhecimento e vai poder ajudar a gente muito aqui, tanto no nosso
na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, muito, muito, muito obrigado, tá bom? Obrigada, eu. E queria que você finalizasse aqui com a gente, dando um recadinho aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né? Dando uma mensagem aqui para eles sobre óleos essenciais ou do que você quiser. Olha, óleo essencial, para mim, hoje, é a minha espinha dorsal, né? É uma coisa que eu escolhi na minha vida há 25 anos para ter como profissão. Eu tenho uma empresa, By Samia Aromaterapia, tenho o Instituto Samia Maluf, e assim, o óleo essencial, ele faz parte da minha vida, porque eu falo que a gente pode deixar de ser tocada, de enxergar de um monte de coisa, mas não parar de respirar. Então, assim, ter um aroma gostoso na tua vida, junto com um pensamento bom, belo e verdadeiro, vai te ajudar no seu dia a dia a fazer essa transição de um dia a dia rotineiro, muitas vezes pesado, muitas vezes chato. E se precisar de mim, pode entrar em contato comigo, com a By Samia, Samia Maluf _oficial, que de coração eu não vou poder tratar, mas eu tô aqui para andar de mão dadas com vocês. Samia, quem quiser comprar óleo essencial, conhecer a By Samia, por esse By Samia... By Samia, www.bysamia.com.br. Posso deixar um presente para os teus ouvintes? Claro, por favor. Então eu vou falar assim, eu tenho meu cupom, é Samia Instagram. Samia e aí vai Instagram. Samia Instagram. E aí você pode ter 20% de desconto. Olha, só pessoal, quem estiver aqui assistindo aqui, corre viu? lá agora e vai www.bysamia.com.br. Se escolher os produtos, na hora de fechar ali, tem cupom Samia Instagram. Você vai ter um descontão que o Wagner tá dando para vocês. Olha, corre lá, hein, pessoal, corre lá, porque vale muito, muito a pena, tá bom? Samia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Agradeço. Foi uma honra imensa ter você aqui com a gente. Você viu? sabe o quanto eu te adoro. Eu também muito. E se você quer novamente participar do nosso podcast como convidado, é só entrar em contato com o nosso marketing através do direct do Instagram do The Blonde, @TheBlondeSorocaba, ou pelo ex-Hair_Spa, @Hair_Spa Sorocaba, e você será muito, muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo, tá bom? Olha só, e eu não vou deixar nunca de falar disso, né? Não esqueçam, vão lá, se inscrevam, comente, compartilhe, ative o sininho para você não perder nenhum episódio do meu, do seu, do nosso podcast. E aí, pessoal, estamos chegando ao fim, infelizmente, um beijo no coração e até o próximo episódio, estaremos sempre aqui te esperando. Beijo, até lá!